Vamos falar agora sobre eles, os circuitos elétricos, tá? A gente vai discutir aqui em detalhes as associações de resistores que a gente tem, como que funciona a divisão de corrente elétrica, de tensão e as principais características de cada tipo de associação de elementos de um circuito, além de falar também dos instrumentos de medida elétrica e de como utilizá-los. Pois é, cara, bastante coisa, é o creme de la creme do circuito elétrico, beleza? Vamos desenrolar esse trem então, já começando por uma questãozinha. O voltímetro é colocado em um circuito com 3 resistores, como mostra a figura abaixo. Se o valor das resistências, todas elas dobrarem, a variação da tensão marcada pelo voltímetro será D. E é isso. Então você vê que tem várias coisas aqui, cara. Tem voltímetro, tem resistores em série, em paralelo e tal. Pois é, então vamos recapitular esses caras aqui, depois a gente volta e faz a questão. Primeira coisinha aqui, super importante. Teremos a oportunidade de discutir isso em mais detalhes depois, mas, meu irmão, talvez o que seja a equação mais importante quando você está falando de circuitos elétricos. É isso aqui, meu irmão. U é igual a RI, chamada de primeira lei de Ohm, que fala do comportamento de resistores ôhmicos. Primeira lei de Ohm. Beleza? Tem 2 leis, né? Essa aqui seria a primeira, beleza? E isso aqui, cara, é importante. Por quê? Vamos lá. O que você tem que lembrar? Esses aqui são os chamados resistores ôhmicos. Os resistores ôhmicos, basicamente, são os resistores que aparecem pra gente aí e tal, né? Dentro do nosso contexto de estudos. São os caras cuja tensão é diretamente proporcional à corrente elétrica. Beleza? U é igual a RI. U seria U ou V, né? Depende de como é que você estudou, né? V é igual a RI ou U é igual a RI. Eu gosto de usar U, mas meio que tanto faz, né? Você pode usar a letra que você quiser. As mais comuns são essas. Bom, vamos lá. U seria a queda de tensão em um resistor. R é o valor da sua resistência e I é o valor da corrente elétrica. Via de regra, inclusive, né, algumas literaturas vão trazer assim, ó, UAB. Por que UAB? Porque, no fundo, essa queda de tensão numa resistência é entre os terminais dessa resistência. Então, suponha que esse ponto aqui, ó, vou chamar esse ponto de ponto A e esse ponto de ponto B. O que essa equação te fala é como é a queda de tensão entre os terminais de uma resistência quando uma corrente elétrica passa por essa resistência. Beleza? Então, lembrando aqui alguns fatores, né? O I seria a corrente elétrica, beleza? O R seria a nossa resistência elétrica. Então, corrente elétrica, você mede em quê? Ampere, beleza? Aqui seria o valor da resistência. Resistência elétrica. Você mede em qual unidade? Ohms. Lembra disso? Você usa essa letra aqui, ó, ômega. Ah, tá. 30 ohms, esse tipo de coisa, beleza? E o AB seria a DDP, né? É a diferença de potencial ou a tensão. Vou colocar assim, ó, DDP, porque é o que o espaço aqui me permite, né? Beleza? Diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica. Beleza? Então, essa aqui talvez realmente seja, cara, a equação mais importante quando você fala de circuitos elétricos. E a gente vai usar ela pra caramba aqui e tal, pode ficar sossegada, né? A gente vai treinar isso aqui bem, mas é importante, de fato, então, que você conheça. Então, basicamente, essa equação só vale para resistores ôhmicos, que é tipo assim, o que vai aparecer em 99,9% das questões de Enem. Eu lembro de uma questão uma vez que comentou sobre resistores não ôhmicos, né? Então, enfim, esse cara realmente é o mais relevante. E ele fala isso, dado uma certa resistência, quando a corrente elétrica passa por essa resistência, há uma queda de tensão, beleza? E essa conta aqui, então, te possibilita calcular quanto é essa queda de tensão, que é o AB, a queda de tensão entre os pontos A e B. Fechou a ideia? Fechou aí? Beleza. Então tá. Tranquilo. Colocado isso aqui, como eu te falei, a gente vai usar isso aqui já em vários contextos, tá? Mas estou só recapitulando o que é cada coisa, como é que funciona essa equação. Fica tranquilo que já a gente discute um pouquinho mais disso aí. Via de regra, quando você fala de um circuito elétrico, né? O que você tem no circuito elétrico? Cara, você tem uma fonte de tensão, uma pilha, uma bateria, gerando uma diferença de potencial, e você tem resistores. E essa pilha, essa bateria, essa fonte de tensão vai injetar uma corrente elétrica nesse circuito. Como é que eu calculo essa corrente elétrica? Usando isso aqui, U é igual a RI, beleza? Mas, via de regra, eu posso ter vários resistores, e isso pode complicar minha vida, me dar trabalho, né? Pode ser interessante eu conseguir ir reduzindo esses resistores a um só, achando a resistência equivalente. É o que a gente vai fazer. Via de regra, existem 2 tipos de você associar resistências.
em série ou em paralelo. E a gente vai discutir as nuances de cada uma dessas associações, beleza? Bom, vamos lá. Qual que é a ideia, cara? Duas resistências estão em série quando o quê? Quando é a mesma corrente que passa pelas duas. Mesma corrente, beleza? Mesma corrente elétrica, tá bom? Vou destacar aqui então. Então os resistores, a gente fala que eles estão em série quando eles estão submetidos a uma mesma corrente elétrica, que é o caso desses dois caras. Né? Você está vendo que claramente a mesma corrente que passa pelo resistor R1 passa pelo 2. Só tem um caminho, não tem segredo. Ah, beleza. Então a gente fala que esses caras estão em série. Quando eles estão em série, então, primeira coisa importante, quando eles estão em série, a corrente elétrica é a mesma. A diferença de potencial, não. Beleza? Em geral, não. A não sei que eles sejam iguais e tal, mas... Enfim, em geral, a corrente elétrica é sempre a mesma, a diferença de potencial não necessariamente é a mesma, beleza? Quando eles estão em série, eu posso pegar esses dois resistores que estão aqui, entre os pontos A e B, eu arranco eles fora e eu substituo por um único cara entre os mesmos pontos A e B, perfeito? Beleza. E qual que é esse cara? Esse cara é o que a gente chama de resistor equivalente. É um cara que equivale a esses dois. Eu posso, então, arrancar esses dois caras e botar esse único cara que a corrente elétrica que vai passar vai ser a mesma. É como se o circuito externo não sentisse diferença. Pô, maneiro. Como que eu faço essa conta da resistência equivalente quando os caras estão em série? Eu simplesmente somo os caras. R1 mais R2. Beleza? Então pronto, a resistência equivalente, quando os camaradas estão em série, é dado pela soma. E se eu tiver três caras, vou botar até de um jeitinho mais bonitinho aqui, ó. Se eu tiver três caras, meu irmão, você vai somar R1 mais R2 mais R3. E se eu tivesse quatro caras, você vai somar os quatro caras. R1 mais R2 mais R3 mais R4. Por aí vai. Você entendeu o princípio, né? Beleza, então, recapitulando, eu acho que vale você anotar se você quiser. Dois resistores estão em série quando é a mesma corrente elétrica que passa neles, ok? E a tensão não é a mesma, a tensão vai caindo à medida que a corrente vai passando pelos resistores, perfeito? Eu posso pegar uma sequência de resistores em série e substituir por um único resistor, cuja resistência é igual à soma desses caras que estão em série, que o circuito externo não sente essa diferença. Esse que é o lance da resistência equivalente. Para o circuito externo, ou seja, se eu colocar a mesma fonte de tensão que eu tinha lá em cima, se eu colocar lá embaixo, vai passar a mesma corrente elétrica aqui. Então, ou seja, é como se o circuito externo não notasse que a gente fez essa troca. Por isso que ele é chamado de resistência equivalente. Ele equivale a essa associação de dois resistores. Perfeito? Pô, vamos fazer um exemplinho? Vamos, claro. Tá aqui, ó. Tem um circuitinho como esse e eu quero saber, bicho, qual que é o valor da corrente elétrica que passa nesse circuito. Qual que é o lance? Você está vendo claramente que a mesma corrente que passa em um passa no outro. Né? Os caras estão, obviamente, aqui, né, em série. Ah, tá. Então eu posso montar um circuito equivalente a esse. Em série, eu tenho que somar os caras. 2 mais 3 daria 5 ohms. Então tá aqui, 5 ohms. Então o meu circuito equivale a esse aqui. 10 volts e 5 ohms. Beleza? Fechou. Como que eu calculo quanto que vale essa corrente elétrica I? Cara, essa corrente elétrica I, ela vale quanto? Calculo como, né? Calcula usando o U igual a RI. U é igual a R vezes I. Quanto você tem de tensão? 10. Quanto você tem de resistência? 5. Quanto você vai ter de corrente? Você vai descobrir que agora vão ser 2 ampere. Ah, tá. Então eu descobri que essa corrente que passa aqui, ela é uma corrente de 2 ampere. Perfeito. Agora que eu já sei que ela é uma corrente de 2 ampere, vamos um pouquinho além. Fazer o quê? Por exemplo, 10 volts, né? Então digamos que o potencial aqui vale 10 volts. Perfeito? E aqui no ponto verde ele vale 0 volts, né? Pode ser? Então a diferença é de 10 para 0, 10 volts. Beleza. Como que é? Vamos um pouquinho além, né? Como que é a queda de tensão nesse resistor? Pô, a gente consegue fazer essa conta agora. Por que conseguimos fazer essa conta? Acompanha o raciocínio. Eu já sei, já calculei que a corrente elétrica que circula aqui é uma corrente de 2 ampere. Quando uma corrente de 2 ampere passa por uma resistência, como que eu calculo a quebra de tensão? U é igual a R vezes I. Se eu tenho uma resistência de 2 ohms e por essa resistência passo uma corrente elétrica de 2 ampere, 2 vezes 2, 4. Então a queda de tensão ela é de 4 volts.
Então, cai em 4 volts, eu estava em 10, se caiu 4, 10 menos 4, 6. A tensão, então, nesse ponto, o que você está me dizendo é que ela vai ser de 6 volts, isso, 6 volts. Por quê? Porque a gente usou a lei de Ohm e calculou. A lei de Ohm serve para calcular qual é a queda de tensão em uma resistência quando por ele passa uma certa corrente, que foi o caso aqui então. Tinha uma resistência de 2, passou uma corrente de 2, 2 e 2, 4. Então 4 volts de tensão que esse cara consome, vamos ver se é certinho? De 10 para 6, 10 menos 6, quanto é a DDP? Diferença de potencial. Diferença de potencial é um potencial menos o outro. 10 menos 6, 4. Ah, tá, 4 é o que a gente calculou. Perfeito. Vamos ver se está fechando a conta. Quanto seria a DDP? A queda de tensão nesse cara aqui. No cara de 3 ohms, beleza? Bom, a diferença de potencial é o produto da resistência pela corrente que passa por ela. A resistência, 3 ohms. A corrente, 2 amperes. 3 vezes 2, 6 volts. Então o potencial cai de 6 volts. De 6 ele vai para 0. Certinho. Percebeu o que aconteceu aqui ou não? Cara, olha que interessante. Isso aqui é a lei da conservação de energia. Minha bateria não tem 10 volts? Ficou o quê? 4 volts num cara, 6 volts no outro. 6 mais 4, 10. A conta fecha. Concorda ou não? Você entendeu? Então aqui, ó, comecei com 10 volts aqui. O potencial caía de 4 volts, a gente viu, então de 10 menos 4 cai para 6, e aqui ele cai de 6. 6 menos 6 cai para 0, a diferença de potencial total é quanto? 10. Menos 0, 10. De fato, fecha a conta. Entendeu a ideia? Beleza. Eu fui um pouquinho além aqui, né? Meu objetivo aqui já estava cumprido antes da gente fazer essa discussão. Meu objetivo era te lembrar o que é uma associação em série, como é que você faz essa conta, já fizemos a conta, mas munidos deste valor, né, dessa corrente de 2 amperes, eu acho que valia muito a pena a gente colocar essa corrente de 2 amperes para circular naquele circuito e tirar algumas informações. Pode ser, então, se te perguntassem, cara, qual é a tensão a qual esse cara está submetido? 4 volts, 10 menos 6. Pode ser ou não? Tranquilinho, sossegado? Pô, maneiro, hein? Legal. Então tá bom. Isso é uma associação de resistores em série. Perfeito? Beleza, então como eu te disse, cara, essa equação aqui, ela é a mais importante da eletricidade. Essa é de potência, que inclusive é tão importante que vai ter uma aula só para ela. Bom, vamos lá. Vamos agora a uma associação de resistores em paralelo. Bom, se associar em série, 2 resistores estão em série, quando por eles passa a mesma corrente, 2 resistores vão estar em paralelo quando eles tiverem a mesma diferença de potencial. E a corrente, em geral, ela vai dividir, não vai ser a mesma DDP, mesma tensão, beleza? Mesma diferença de potencial. Então, fazendo um paralelozinho aqui, ó, resistores em série, a corrente é a mesma, a tensão divide. Não dividiu aqui? Esse cara ficou com 4 volts e esse cara ficou com 6. Naturalmente, 4 mais 6, 10. Tem que somar a tensão total da bateria. Perfeito? Então, a corrente é a mesma e a tensão divide quando a associação é em série. Quando a associação é em paralelo, a tensão é a mesma e a corrente divide. Entendeu a diferença? Então aqui, ó, mesma corrente, tensão divide. Aqui, mesma tensão e a corrente é que divide. Pode ser? Beleza. Me mostra aí, deixa eu entender. Tá aqui, ó. Imagina só, pelo ponto A, tá entrando uma certa corrente elétrica I. Você percebe que ela tem 2 caminhos. Então ela vai dividir. Vai passar uma parte da corrente aqui em cima, vou chamar, sei lá, de X, e vai passar uma parte da corrente aqui embaixo, vou chamar, sei lá, de Y. Beleza? Naturalmente, vamos lá, vou colocar aqui de, sei lá, de amarelo. Beleza? Y. Naturalmente, depois que juntar o X aqui com o Y, X mais Y tem que dar quanto? Tem que dar o I, total. Ah, tá, isso é até uma das leis importantes, né, da elétrica, né, chamada de lei dos nós, mas, enfim, vou dar nome esquisito para os negócios não, né. Vamos lá, isso aqui é simples. Tá falando o quê, meu irmão? A soma das correntes que chegam num nó, num ponto de junção aqui, né, é igual à soma das correntes que saem. Ah, tá, se aqui chegou I, então eu vou dar até uns valores aqui, né, vamos pôr valores aqui, acho que pode ser ilustrativo, ah, 12 amperes. Então dividiu, sei lá, passou, sei lá, 9 amperes lá em cima. 9 amperes foi para a resistência de cima. Então, quanto vai passar para a resistência de baixo? Pô, se eu tinha 12 e já usei 9, vai sobrar só 3 para o cara de baixo. Ah, tá. Sobrou 3 para o cara de baixo. Perfeito? Beleza. Depois,
eu junto 3 amperes de baixo com 9 de cima, 3 mais 9, 12 de novo. Ah, tá. Então aqui sai 12 de novo. Perfeito? Beleza. Então perceba, como eu te falei, cara, esses dois caras vão estar submetidos à mesma diferença de potencial, que é a diferença de potencial entre A e B. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, ligar uma bateria entre A e B. Se a bateria tem tensão de 10 volts, esses 10 volts vão estar distribuídos para o R1 e para o R2. Os dois vão receber os 10 volts. Qual que é o preço? A tensão é a mesma, a corrente que divide. No caso anterior, em série, a corrente é a mesma e a tensão que dividir. Perfeito? Beleza. Então tá bom. Inclusive aqui a gente poderia já até intuir alguma coisa. Você percebeu aqui que existe uma relação? No resistor de cima, passou 3 vezes mais corrente. Caramba, é mesmo, olha só. U é igual a RI. Os caras têm a mesma tensão, não é isso? Estão em paralelo. Se a tensão é a mesma e se em um cara passou 3 vezes mais corrente, deve ser porque ele tem o quê? 1/3 da resistência. 3 vezes menos resistência. E é isso mesmo, a resistência é o quê? É resistência à passagem de corrente elétrica. Então, se aqui passa 3 vezes mais corrente elétrica do que lá embaixo, eu posso concluir corretamente que em cima eu ofereço 3 vezes menos resistência à passagem de corrente do que lá embaixo, que a resistência de cima ela é 3 vezes menor. Fechou? Já a gente vai fazer alguns exemplos numéricos para isso aí ficar mais claro, mas só recapitulando, acho que não poderia deixar de destacar isso aqui. Essas relaçõezinhas são importantes, de proporcionalidade. Beleza? Se passa mais corrente é porque tem menos resistência. Eu ofereço menos resistência à passagem de corrente. Se passa 3 vezes mais corrente lá em cima, é porque tem 3 vezes menos resistência. Ah, tá. Então se a resistência de baixo for 3 ohms, aqui, por exemplo, seria 1 ohm. 3 vezes menos resistência, por isso passa 3 vezes mais corrente, entendeu? Boa maneira. Beleza, como que eu acho a resistência equivalente? Se eu quiser substituir esses dois caras aqui, ó, eu pego aqui, tá vendo? Arranco esse bloco inteiro e vou substituir por um único resistor que equivale a eles, que vai exigir da bateria os mesmos 12 amperes, que o circuito externo não vai sentir diferença que eu fiz essa troca. Beleza, quem que é, né, esse resistor equivalente? Vamos colocar aqui então, a resistência equivalente, quando você tem dois caras em paralelo, é o produto pela soma desses caras. Então, a resistência equivalente, produto pela soma. Então, o produto seria R1 vezes R2, soma R1 mais R2. Beleza? Ah, maneiro. E se eu tiver 3 caras, 4 caras? Cara, faz de 2 em 2, sacou? É, como assim? Aqui, ó, se eu tenho 3 caras, junto esses dois, produto pela soma, eles vão virar um só. Viraram um só, aí eu junto esses dois, entendeu? Ah, tá, vai de 2 em 2. Pode ser, costuma ser o caso mais fácil mesmo de se fazer. Perfeito, então é assim que eu faço a conta. Exemplozinho, tá aqui. Como é a corrente elétrica que vai passar nesse circuitinho? Bom, vamos lá. Eu tenho que achar o circuito equivalente, né? O circuito que equivale a esse aí. Então, o circuito mais simples com uma única resistência. Então, aqui, uma bateria tem 20 volts. Como que eu acho essa resistência equivalente? Produto, 9 vezes 3, pela soma. 9 mais 3. 9 vezes 3, 18. Beleza? Vou botar aqui, ó. 3 e 6, que vai ficar uma continha até mais redonda, tá? Mudei aqui agora, só para ficar um cálculo mais redondo. Então, vamos lá. Como que eu faço resistência equivalente? Mesma lógica, né? Então, resistência equivalente, vou deixar até aqui registrado. Produto pela soma. Produto, 3 vezes 6. E a soma, 6 mais 3. 3 vezes 6, 18. 18 sobre 9. 18 sobre 9 é 2. Então, 2 ohms. Então, a resistência equivalente é de 2 ohms. Como que eu descubro qual que é a corrente que circula aqui? Aí você usa a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Sua tensão, 20 volts. Sua resistência equivalente, 2 ohms. Quem que é a sua corrente? O I vai ser 20 dividido por 2. 10 ampere. Beleza? 20 dividido por 2. 10 ampere. Fechou? Faz sentido? 10 ampere é o nosso valor de corrente. Beleza, então vamos colocar essa corrente 10 ampere para circular aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. 10 ampere, né? 10 ampere. Como que ela divide quando ela chega aqui, ó? Tá aqui sua corrente de 10 ampere, irmão. Chegou no nó. Como é que ela divide? Pô, já sei. Vai passar 5 ampere lá em cima e 5 ampere embaixo. Divide igual. Por que divide igual? Não viaja não, não divide igual não, cara. As resistências são diferentes. Inclusive, existe aquela relaçãozinha de proporcionalidade. Que é o quê?
Aqui embaixo eu tenho o dobro da resistência. Caramba, se eu tenho o dobro, se eu chamar a corrente elétrica que passa aqui embaixo de X, quanto que vai ser a corrente elétrica que passa lá em cima? 2x. Por que 2x? Se eu tenho metade da resistência, vai passar o quê? O dobro de corrente. Não é isso que a gente conversou? Olha aqui, ó. U é igual a RI, recapitulando. Todo mundo tem o mesmo U, a mesma tensão. Vai passar mais corrente onde tiver menos resistência. São grandezas inversamente proporcionais quando a tensão é a mesma para os caras, né? Quando a tensão está fixada. R e I são grandezas inversamente proporcionais. Se eu tenho metade da resistência, passa o quê? O dobro da corrente. Pode ser? Fala, pô, maneiro, tá certo? Pode ser, é isso mesmo. Então, cara, o que você sabe? Você sabe que 2x mais x, 3x? 3x tem que ser quanto? 10. Ah, cara, 3x tem que ser 10 também. Então, o x seria o quê? 10 dividido por 3. Pô, maneiro. 10 dividido por 3 é 3,33 e tal. Vamos colocar aqui, ó. O x é 10 dividido por 3. Então, aqui, ó, passaria uma corrente que vale 10 terços de ampere. Beleza? Aqui, ó. 10 terços de ampere. E ali em cima é 2x. Então, 2 vezes 10, 20 terços de ampere. 20 terços de ampere. Pode ser ou não? Tranquilo? Beleza. Soma os dois aí e vê se a conta não fecha. Quanto que é 20 terços mais 10 terços? 20 mais 10, 30. 30 dividido por 3, 10. 10 é a nossa corrente total. Certinho. Pô, beleza, hein? Maneiro. Legal. Tranquilo. Calcula aqui, então, e vê se está correto. Quanto que é a tensão, a queda de tensão no resistor de 3 ohms? U é igual a R vezes I. Vamos fazer o teste. Resistência, 3. Corrente, 20 terços. Beleza? 20 terços. Corto, deu quanto? Ó, deu 20. 20 volts. Vou chamar de U1. Quanto que é a tensão no resistor de baixo? R vezes I. R vezes I. Resistência 6, o I é 10 terços. 6 vezes 10 terços. 6 dividido por 3, 2. Vezes 10, 20 volts. Os dois estão submetidos aos 20 volts, a tensão da bateria, o que é o que tinha que ser mesmo, né? Afinal de contas, resistor em paralelo é isso. Estão submetidos a uma mesma DDP. Os dois estão submetidos a 20 volts de tensão, de diferença de potencial. Pode ser ou não? Pô, maneiro, hein? Legal, legal. Então tá. Qual que é, cara, que agora? Então, já vimos como é que é resistor em paralelo. Recapitulando, como que eu calculo a resistência equivalente? Associação em paralelo. Tensão é a mesma e a corrente é que divide, como você acabou de ver. A corrente divide. Agora, qual que é a propriedade mais importante de uma resistência em paralelo? Que é como está associado aí o circuito da sua casa, né? Dos equipamentos eletrodomésticos da sua casa. Cara, a mais importante é o seguinte. Vamos resolver até um exemplinho aqui para você entender. Olha só, bicho. Suponha que uma lâmpadazinha dessa aqui é uma resistência de 6 ohms, né? O valor da resistência da lâmpada é de 6 ohms. Vamos resolver esse probleminha aqui. Então tem aqui, ó. Lá em cima tá desligado, né? Você tá vendo claramente, o circuito tá aberto, tá desligado, esse cara nem entra na minha conta. Então eu vou ter duas lâmpadas em paralelo. Elas vão estar submetidas à mesma diferença de potencial. Por quê? Se eu chamar esse potencial aqui, ó, de 12 volts, vamos lá. Diferença de potencial é de 12 volts. Então é como isso aqui. Você está sabendo que a gente vai fazer a oferta mais maluca da história do universo narrado? A Black Infinita, onde você vai comprar uma vez, nunca mais vai precisar renovar, vai ter acesso para sempre a todos os cursos do universo narrado. Bizarro, né? A gente nunca fez isso, vamos fazer uma vez e vão ser vagas limitadas. Então se inscreve no link que está aí embaixo para você não ficar de fora, beleza? Fosse 12 o ponto vermelho e o ponto azul fosse 0. Se eu caminho ao longo de um fio ideal, o potencial não muda. Então é como se aqui, né? Aqui também é 0, aqui também é 0, certo? Ah, tá. Aqui também é 12, aqui também é 12. Ah, tá. Então você entendeu? Ah, tá. Esse cara aqui está submetido ao quê? 12 volts de diferença de potencial. O cara de cima também está entre 12 e 0. Se os dois estão submetidos a uma mesma tensão, é porque eles estão em paralelo. Beleza, vamos calcular aqui a corrente elétrica que passa por eles? Então eu tenho 6 em paralelo com 6. Quando os caras são iguais, a resistência equivalente vai dar metade, se for em paralelo. Faz a conta. Produto, 6 vezes 6, pela soma. 6 mais 6. Vai dar 36 dividido por 12. 36 dividido por 12 é 3. Isso sempre vale, tá? Se você tem dois caras iguais em paralelo, a resistência equivalente é metade de cada um deles.
né? Se eles são 6, a resistência equivalente é 3. Beleza? Então é como se o seu circuito, tá, fosse isso aqui, ó. Você tem ali 12 volts, vou pegar até uma cor mais fina. Você tem ali, ó, 12 volts e a resistência equivalente é de 3 ohms. Ah, tá. Quanto que é a corrente, então? U é igual a RI. O U é 12, é igual a R3 vezes I. O I é 12 por 3, 4 ampere. Ah, tá. Então sua corrente é de, 4 ampere. Pode ser? Beleza, então tem uma corrente de 4 ampere aqui, circulando nesse circuito. Vamos jogar no desenho aqui, então, e entender como é que ela se distribui. Então eu tenho aqui, ó, 4 ampere sobe aqui. Pô, bicho, agora, né, como eu tô vendo que as resistências são iguais, né, então a corrente vai naturalmente se dividir igualmente, né? Então não tem mais resistência em um lugar do que em outro. Então esses 4, 2 vão passar nesse cidadão aqui, né? 2 passam nesse. E os outros 2 que chegaram aqui vão subir e vão passar no cara de cima. 2 ampere vem aqui, passa nesse cara. Opa, cadê? Aqui, ó. 2 ampere estão aqui, passa nesse cara, fechou. Os 2 ampere descem, aí junta aqui, 2 mais 2 dá quanto? 4. Ah, que é o que tinha que dar mesmo. Os 4 ampere inteiros voltam aqui então. Beleza, então a corrente total é de 4 ampere. Calculamos aqui em cima, vou até desmanchar esse cálculo. A corrente total é de 4 ampere e eu vejo que passa 2 ampere em cada cara. Aí qual é o probleminha aqui agora? Probleminha. O que acontece se eu ligar a terceira lâmpada? O brilho das demais vai ficar mais fraco? Vai ficar mais fraco, mais forte, igual? O que acontece? Pensa na sua casa, quando você liga uma luz a mais, enfraquece o brilho das outras? Não. Por que não enfraquece? Vamos fazer a conta? A conta é o seguinte, olha só, eu já vi que 2 caras desse aqui em paralelo equivalem a um resistor de 3 ohms, né? Então, como é que é a resistência equivalente desses caras todos? Vamos lá, deixa eu colocar aqui então, ó. Vamos pegar o nosso circuitinho equivalente. Então, uma bateria de 12 volts, né? Qual que seria a resistência equivalente? Bom, de novo, se você tem, tá? Isso aqui é uma regra prática também. Eu tenho 3 caras iguais. Se eles estão em paralelo, a resistência equivalente vai ser 1/3. É mais ou menos a mesma lógica, ó. Se eu tenho 2 caras iguais, a resistência equivalente da associação deles em paralelo vai ser metade de cada um deles. Se são 3 caras iguais, a resistência equivalente em paralelo vai ser 1/3 de cada um deles. Se são 4 caras iguais em paralelo, a resistência equivalente é 1/4 e por aí vai. Então, enfim, se eu tenho 6 aqui, ohms, né? Então, 6 ohms é o total. Eu tenho 3 caras, a resistência equivalente é 1/3. 6 dividido por 3 daria 2 ohms. Se você não conhecia esse fato, você poderia simplesmente fazer a continha, né? Juntando 2 a 2. Eu já sei que esses 2, calculamos agora, equivalem a 1 de 3. Ah, tá. Aqueles 2 equivalem a 1 de 3. E eu liguei lá em cima um outro cara, que é um cara de 6. E aí faz 6 em paralelo com 3. Pode ser? 6 em paralelo com 3, eu não vou nem fazer porque a gente já tinha feito aqui embaixo. Aqui, ó. 6 em paralelo com 3 dá quanto? 2. Ah, tá. Então no final do dia vai dar uma equivalência de 2 ohms mesmo. Beleza? Pegou a ideia? Tranquilo. Então tá. Continuando aqui então. Vamos lá. Qual que é a nossa corrente? Cara, a corrente que vai circular aqui vai ser uma corrente de... Você faz a conta. U é R vezes I. U é 12, resistência é 2. Quem que eu sou I? 6 ampere. Beleza. Sua corrente é de 6 ampere. Se ela é de 6 ampere, vamos desenhar ela aqui então, ó. 6 ampere chegou aqui. Pô, bicho, se as 3 lâmpadas são idênticas, têm a mesma resistência, essa corrente vai se dividir igualmente em cada um desses ramos. Então, vai se dividir em 3 partes iguais. 6 dividido por 3, 2. Caceta, hein, velho? Então, vai passar 2 ampere aqui. 2 ampere aqui. Vai subir, então, quanto? 4. Por que 4? Uai. 4 mais 2 é o 6 que chegou. Beleza. Desses 4 que chegaram aqui, o que acontece? Passa 2 aqui na parte de cima e 2 segue lá para cima. Ah, tá. 2 ampere. Beleza, então aqui, ó. Junta nesse ponto 2 com 2, 4. Beleza. Então juntou aqui, ó. 4. E junta nesse ponto 2 mais 4, 6. Ah, tá. Aqui é o que tinha que rolar mesmo, né? Que aí juntou os 6 ampere, que é o quê? Que é a corrente total do seu circuito. Ah, porra, massa. Maneiro. Maneiro. Então o que você percebe? Olha que doido.
Eu mudei a corrente que passa em cada lâmpada? Não. Antes passava 2 em uma, 2 na outra. O que aconteceu? Continuou passando 2 amperes em cada lâmpada. Então o brilho delas não vai mudar. O brilho tem a ver com a potência. A gente vai discutir numa próxima aula exclusiva de potência, tamanho e importância desse assunto. Mas o fato é, nesse contexto aqui, a potência vai estar relacionada com a corrente, né? Então, se a corrente elétrica não muda, enfim, se antes passava 2 amperes e agora continua passando os mesmos 2 amperes, então o brilho não mudou. Então, qual que é a principal característica de uma associação em paralelo? Quando eu associo caras em paralelo, eu não altero o funcionamento dos demais. E essa, então, é a associação dos elementos elétricos, eletrônicos da sua casa. Se você liga o micro-ondas, isso não altera o brilho da lâmpada. É ou não é? Se eu ligo a televisão, isso não afeta o funcionamento do ventilador. Os dispositivos funcionam de modo independente. Quando eu ligo um dispositivo a mais, o que eu passo a fazer? Eu passo a exigir mais corrente da minha bateria. Antes, minha bateria, dá uma olhada aqui, ó. Era a mesma bateria aqui, ó. Olha aqui. Uma bateria de 12 volts aqui, 12 volts aqui. Antes, minha bateria, ela era exigida somente 4 amperes. Ela alimentava 2 amperes uma lâmpada, 2 amperes outra lâmpada, 4 amperes. Agora, está sendo exigida na minha bateria 6 amperes. Porque eu tenho que alimentar 2, 2 e 2, 3 lâmpadas. Então, eu vou gastar mais energia elétrica, beleza? Qual que é um risco, por exemplo, da associação em paralelo? Que é você sair usando, ó, esse dispositivo aqui, ó. Conhece ele? O tal do T. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Tá ligado nesse aqui? Ah, é que eu plugo uma tomada, aí eu plugo mais um, põe 30 T ao mesmo tempo ali, né? Porque trem maluco, tá cheirando fumaça, né? Qual é o problema desse camarada aqui? Deixa eu voltar aqui e botar aqui o tablet para carregar, senão o problema ele desliga e me deixa na mão. Mas vamos lá. Qual que é o problema desse camarada, bicho? Quando você usa o T, você está fazendo isso aqui. Você está associando vários caras em paralelo, beleza? E qual que é o problema, cara? O problema é que você passa a exigir cada vez mais corrente do seu circuito. Então, beleza, você não vai mudar a corrente que passa em cada elemento. Então, imagina se eu ligasse aqui, ó, sai pondo 10T, e aí eu saio ligando mais 10 caras ali em paralelo. Beleza, a corrente que passa em cada um é 2, 2, 2, mas pô, se eu liguei mais 10 caras, 10 vezes 2 é 20 amperes. Então, minha corrente seria de 20 mais 6, 26 amperes. No MM. Então, por exemplo, aqui, nesse ramo, onde passa a corrente total, depois a gente vai discutir, né, o efeito Joule, ele vai esquentar pra cacete. Por quê? Porque passa uma corrente muito intensa. Né? Quando passa uma corrente muito intensa, o fio esquenta. É o efeito Joule na resistência. E aí corre de queimar e pegar fogo aqui. Esse que é o problema de você sair associando um tanto de trem em paralelo sem dimensionar a coisa. Sai pondo um monte de T maluco ali. Em cada dispositivo, beleza, tá passando a corrente elétrica adequada que tem que passar nele. Mas aqui, ó, no inicinho do ramo, você tá exigindo cada vez mais corrente do circuito, ó. Aqui era 4, agora era 6. Se eu botasse mais uma lâmpada, eu exigi 8 amperes. Se eu botasse 30 lâmpadas, 30 vezes 2, 60. Ia estar exigindo 60 amperes de corrente. Por mais que em cada lâmpada fosse passar 2, irmão, aqui passa 60. O risco é alto de queimar e pegar fogo aqui. Ah, por isso que eu não posso sair botando um tanto de T igual um maluco, porque é uma associação em paralelo. Quando eu associo em paralelo, eu vou exigindo cada vez mais corrente do circuito, porque os elementos funcionam de um modo independente, e a corrente de cada um vai ser sempre a corrente que ele necessita para o bom funcionamento. O que altera, então? A corrente total exigida do circuito fica cada vez maior, correndo o risco de queimar aqui, pegar fogo, etc. Então, sacou a ideia? Pô, beleza, então tá aqui, então, pontuado, não podia deixar de pontuar isso, cara, a propriedade mais importante de uma associação em paralelo. O fato de eu ligar um cara a mais em paralelo não altera o funcionamento dos demais, fica igual. Cada um precisava de 2 amperes de corrente, eu continuo entregando 2 amperes de corrente. Isso não acontece no funcionamento na associação em série, né? Se eu ligar um cara a mais, eu afeto o funcionamento do outro. Se eu desligo um cara, eu desligo o outro. É uma conexão ruim, né? Não é o que a gente quer. Perfeito? Faz sentido? Pô, ótimo. Então tá aqui. Deixa eu ver se tem algo a mais para dizer sobre isso, né? Associação em série, beleza? Deixa eu ver. Primeira lei de Ohm, ok? Fizemos uma continha. Associação em paralelo e a sua principal característica, que é o fato de que os elementos funcionam de modo dependente. Não, perfeito, cara. Acho que discutimos o principal. Vamos aqui, então, discutir rapidamente o amperímetro e o voltímetro. Lembrando, amperímetro é o quê? Ampere. Vai medir o quê? Corrente elétrica. Ah, tá. Opa, deixa eu voltar aqui. Voltímetro vai medir o quê? DDP, tensão, os volts, ok? Beleza.
Então tá, então o amperímetro ele mede corrente elétrica, né? Mede os ampere. Ampere é corrente elétrica, ok? O voltímetro então mede diferença de potencial, mede os volts, mede DDP, mede a tensão. Beleza, esses fatos aqui eu já vou pontuar rapidamente, tá? Vamos lá, vamos supor que eu tenho aqui um circuitinho e eu tenho uma certa corrente elétrica. Beleza? Passando aqui. Tem uma corrente que vem aqui e vem ela aqui, beleza? Aí ela divide, né? Então essa corrente chega aqui, né? Associação em paralelo vai dividir, cara. Vai passar um pedaço aqui e um outro pedaço aqui. Eu vou representar por cores diferentes, porque são correntes diferentes. Juntou as duas, o roxo mais o vermelho é a corrente azul, beleza? Ela passa aqui e chegou aqui, beleza? Digamos, cara, que eu queira medir a corrente elétrica que passa nesse carinha aqui. O que eu tenho que fazer, cara? Lembra, qual que é a características da associação em série? É a mesma corrente que passa nos dois caras. Então, o interessante, se eu quero medir essa corrente, eu quero pôr o meu elemento de medição, que é o meu amperímetro, mas eu quero que a mesma corrente que passa nesse resistor passe no amperímetro. Para passar a mesma corrente, você precisa de quê? De uma associação em série. Que é o que está escrito aqui embaixo. Então, o amperímetro, ele mede corrente elétrica e ele tem que ser conectado em série, né? Como de se esperar, uma vez que ele tem que medir a corrente elétrica que passa nesse dispositivo aqui. Então, o amperímetro, ele é conectado assim, ó. Se eu quero medir a corrente que passa neste cidadão, eu venho aqui em série com ele, né? Logo ao lado dele, eu conecto o meu amperímetro. A gente representa assim, ó, por um A. Pode ser? Beleza, então a mesma corrente que passa no amperímetro passa nesse cara, então eu consigo medir quanto é essa corrente roxa. Só que, o que é interessante também, né? Eu não posso colocar esse amperímetro aqui, e vamos supor que ele tem uma certa resistência e tal, o que ele acabaria fazendo? Ele ia alterar o valor da corrente que passa aqui. Sacou o problema que a gente tem? O meu instrumento de medição, ele afeta o próprio circuito. E aí o ato de medir perturba o circuito original. Você entendeu? Meu circuito original era esse, passava uma corrente roxa aqui. Se eu coloco um novo dispositivo e esse dispositivo afeta o meu circuito e modifica a corrente que vem ali, ele não presta para medir. Porque eu queria medir a corrente roxa, mas quando eu coloco o cara, se eu mudo a corrente total do circuito, se eu mudo a corrente que passa por ali, eu vai cair o negócio todo. Você concorda? Para isso, tá aqui, ó. Qual que é a resistência ideal de um amperímetro? É 0. Ou uma resistência muito baixa, né? 0 não existe, de fato, né? Esse aqui seria o caso ideal, mas muito baixa. Então, sei lá, se os demais resistores têm 200 ohms, 300 ohms, se eu colocar um amperímetro com resistência lá, de 0,1 ohm, ela é muito menor do que os outros caras, então vai afetar pouco o meu circuito. Porque, enfim, se ela tem uma resistência significativa, eu vou acabar alterando a corrente que passa aqui. Porque lembra, a corrente que passa aqui tem a ver com o valor de resistência aqui. Se tem muita resistência, passa pouca corrente. Se tem pouca resistência, passa muita corrente. Então, enfim, se meu amperímetro alterar a resistência desse ramo de cima, eu altero a corrente que passa ali, e aí eu coloquei um cara para medir uma corrente, mas ele alterou a corrente que passa lá, avacalhou o trem tudo. Sacou? Então é importante saber também. O amperímetro ideal, ele tem resistência muito baixa. O ideal mesmo seria 0. Então o amperímetro conectado em série e mede a corrente elétrica. Perfeito? E o voltímetro? Cara, se eu quero medir os volts, a DDP, como o próprio nome diz, diferença de potencial, eu preciso primeiro de 2 pontos. Então, exemplo, suponho que eu quero medir a diferença de potencial nesse cara. O que significa diferente de potencial nesse cara? Eu quero saber qual que é a diferença de potencial entre esses 2 pontos, sacou? Então, via de regra, o próprio nome já fala DDP, diferente de potencial. Então, eu quero saber aqui, ó, a diferença de potencial desses pontos. Então, sei lá, se aqui é 7 volts e aqui é 2, eu quero medir isso aqui. Vai dar o quê? 5 minha medida, né? 7 menos 2. A diferença de potencial nos extremos de um resistor. Então você sacou, se você quer medir tensão, DDP, bicho, você precisa então de conectar a coisa em paralelo. Por que em paralelo? Porque vamos lá, se eu quero medir a tensão desse cara, a diferença de potencial desse cara, eu quero conectar um aparelho que tenha a mesma tensão que esses 2 pontos aqui, né? A mesma tensão entre esses 2 pontos. E quem que tem a mesma tensão? É uma associação em paralelo. Na associação em paralelo, os caras têm a mesma tensão, a mesma DDP. Então é por isso que eu quero medir a tensão de um resistor, eu vou conectar o meu voltímetro em paralelo. Beleza, então meu voltímetro vai ser conectado aqui assim, ó. Vamos colocar ele.
Tá ele aqui, ó. Opa. Cadê? Tá aqui, ó. Pronto. Esse é o meu voltímetro. Tá aqui. Perfeito? V. Ok? A gente representa então por V esse voltímetro. Ele está conectado em paralelo. Ele vai ficar também entre o ponto verde e o ponto laranja. Sacou a ideia? Se você quiser, você pode... Eu gosto de pôr essa setinha, né? Mas, enfim, a maior parte das representações, ela vai só... Tá assim mesmo, ó. Opa, deixa eu pegar aqui o cinza, né? Vai dar desse jeito. Perfeito? Pronto. Tá aí. Esse é o seu voltímetro, então, conectado em paralelo com esse cara. Agora, o que você não quer? Você não quer... Pensa que agora, ó, a corrente elétrica, antes, não existia voltímetro. Quando não existia voltímetro, a corrente elétrica não tinha opção. Ela tinha que passar por esse caminho. Mas agora, quando eu enfio um voltímetro, essa corrente que chega aqui, em tese, ela tem duas opções. Uma parte pode vir para cá e uma parte para cá. Só que você não quer que isso aconteça. Por quê? Você não quer que um instrumento que você está colocando para medir afete o seu circuito. Porque se eu botar um instrumento para medir e ele está roubando corrente, ele está afetando o funcionamento do meu circuito original. A gente não quer que isso aconteça. Ah, tá. Então, o que é o ideal? Lembra, passa mais corrente onde tem menos resistência e menos corrente onde tem mais resistência. Então, sei lá, imagina que a corrente aqui, que a resistência aqui é de 1 ohm, e aqui é de 1000 ohms. Cara, você concorda que quando essa corrente azul chegar aqui, a maior parte vai passar por esse cara. Vai passar, inclusive, 1000 vezes mais corrente aqui. Por quê? Porque eu tenho 1000 vezes menos resistência. Ah, do lado de lá eu tenho 1000 vezes mais resistência. Vai passar menos corrente. Então, sei lá, se minha corrente aqui fosse de 1000 amperes, a maior parte ia passar aqui. Por quê? Porque eu tenho 1000 vezes menos resistência. Caramba, entendi. Faz sentido. Pô, beleza. Então tá. O que é o ideal, então? Tudo isso para te explicar o seguinte, né? O ideal para um voltímetro é que a resistência dele seja muito grande. É muito grande mesmo. Infinitamente grande. Tá aqui, ó. A resistência ideal do voltímetro seria infinito. Lógico que não existe, né? Nenhum elemento de resistência infinita. Mas quando a gente está falando isso, a gente está falando o quê? É uma resistência muito maior do que as demais. Então, sei lá, se a resistência desse cara é de 1 ohm e a desse aqui é de 10.000 ohm, ela é muito maior. Sacou? E por que isso é bom? Bicho, se aqui for uma resistência infinitamente grande, a corrente nem passa. Porque a resistência é o quê? É resistência à passagem de corrente. Ah, tá. Se a resistência é gigante, não vai passar praticamente corrente nenhuma, que é o que você quer. Ah, tá. Se é a corrente inteira que chega aqui, passe aqui e continue aqui. Ou seja, o seu voltímetro não rouba corrente, ele não afeta o funcionamento do seu circuito. Então pronto, tá aqui. Quando a gente fala de instrumentos de medida elétrica, esses são os mais importantes. Amperímetro e voltímetro. Um mede corrente, o outro diferente de potencial. Um eu conecto em série, resistência ideal 0 ohms. Tá aqui, em série. Beleza? Aí se eu quisesse medir a corrente nesse cara, beleza, eu colocaria um amperímetro em série com ele. Ah, tá. Se eu quisesse medir a corrente nesse cara, colocaria um amperímetro em série com ele. Sacou a ideia? Beleza. E voltímetro, então, mede DDP, conecta em paralelo, resistência ideal infinita. Ah, se eu quisesse medir a tensão, a diferença de potencial nesse cara, então eu ia colocar um voltímetro em paralelo com ele. Então, ó, V, sacou? Ah, beleza. Se eu quisesse medir a diferença de potencial num cara que estava aqui, eu ia colocar um voltímetro em paralelo com ele. Sacou a ideia? Beleza. É isso. Então, voltímetro, conecta em paralelo, amperímetro, conecto em série. Perfeito? Pronto. Então, tá aqui, revisitado aqui, então, circuito elétrico, primeira lei de Ohm, a equação mais importante do circuito, associação em série, em paralelo, suas principais propriedades, amperímetro e voltímetro. Vamos agora à nossa questão. Um voltímetro é colocado em um circuito com 3 resistores, como mostra a figura abaixo. Se o valor das resistências dobrarem, a variação da tensão será D. Então, antes de dobrar as resistências, vamos pegar esse circuito do jeito que ele está aqui. Como que ele funciona, então? Ó, 16 em paralelo com 16. Lembra que eu te falei? Quando os caras forem iguais, associados em paralelo, a equivalência vai dar o quê? Metade. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 4 ohms. 16 em paralelo com 16, metade de 16, 8. Beleza? E eu tenho ali, ó, minha fonte de tensão de 12. Então, 4 volts está aqui. Tinha aquele voltímetro lá, né? Vou botar ele aqui, ó. Tá ali o nosso voltímetro, medindo essa tensão. Beleza. E 4 com 8. Pô, esses caras estão o quê? Esses caras estão em série, né? Mesma corrente que passa em um, passa no outro. Ah, esses estão em série, eu somo. 4 mais 8, 12. Então, o equivalente desses caras é 12 ohms. 12 ohms. Beleza, pronto. Simplifiquei o circuito ao máximo. Como que eu acho quanto vale a minha corrente elétrica? URI.
não é isso? Meu U é 12, meu R é 12, quem quer ser o I? 12 dividido por 12, 1 ampere. Então descobri que a corrente elétrica nesse circuito, ela vale 1 ampere. Opa, 1 ampere. Então vem aqui, ó, 1 ampere. Beleza, como que ela divide aqui então? Divide igual, né? Porque as resistências são iguais. Então vai passar meio ampere lá em cima, 0,5 ampere e meio ampere lá embaixo. Aí junta meio com meio e dá o 1 de volta aqui. Não é isso? 1 ampere. Beleza. Então tá. Então inicialmente, cara, qual que é a tensão, né, a diferença de potencial que, deixa eu desmanchar aqui, né, que esse voltímetro mede? Então eu vou chamar de U1. U é igual a R vezes I. Então se eu tenho a resistência 4 e tenho a corrente 1, beleza, então é 4 ohms vezes 1 ampere, 4 vezes 1, 4 volts. 4 volts. Pronto, então a tensão, né, medida pelo voltímetro na situação inicial, ela vale quanto? 4 volts. O que ele falou? Agora pega esse mesmo circuito e dobra o valor das resistências. Qual que vai ser a variação da tensão marcada pelo voltímetro? Então vamos lá. Se eu dobrar as resistências, vai ficar assim, ó. Vamos lá. 12 volts, né? Então, dobrando as resistências, o dobro de 4 é 8. Beleza. 8. O dobro de 16, 32. Então, vou ter 32 em paralelo com 32. O equivalente vai dar metade. Metade de 32, 16, né? Se quiser até lembrar, né? Antes, aqui a resistência equivalente dava quanto? 8. Se eu dobrei, vai dar 16. Perfeito? Beleza. Lembrando, esses dois caras vão estar em quê? Em série, porque a mesma corrente que passa em um, passa em outro. Se esses dois estão em série, eu somo 16 mais 8. Vai dar o quê? 24. Ah, beleza. Então, o equivalente aqui vale quanto? Vale 24. Beleza. Então, eu tenho aqui, ó, 24 ohms. Como que eu acho a nova corrente? U é 12, resistência total 24 vezes I. Quem quer dizer o I? 12 sobre 24. Meio ampere. Tá, então minha nova corrente vale meio ampere. Perfeito. Então lembra, minha nova corrente vale meio ampere. Só que esse cara não é 4 mais, né? É 8, porque eu dobrei ele. Ah, tá. Então eu tenho aqui, ó, um cara de 8 e uma corrente de meio ampere passando nele. Eu quero saber aqui, ó, quem que é o 2, né? O 2, a tensão desse cara agora, não é? É isso, o meu voltímetro, ele está conectado nesse cara, só que esse cara dobrou de resistência. Era 4, agora é 8. E minha corrente não é mais 1, acabei de calcular a nova corrente, minha corrente é meio. Perfeito. Como que fica, então, a corrente elétrica nesse cidadão? Então, você calcula, ó, o 2 é R vezes I. Quem que vai ser R vezes I? R, 8 ohms. I, 0,5 ampere. 8 vezes 0,5, ó, 4 volts. Ah, que doideira, hein? O que aconteceu aqui, né, cara? No fundo, o que a gente fez foi o seguinte. Você dobrou as resistências. O ato de dobrar as resistências fez a sua corrente cair pela metade. De modo que a tensão que ficou naquele cara foi a mesma, né? Só justificando porque que ficou igual, né? Porque, vamos lá, a equaçãozinha mágica aqui é U é igual a RI. Eu dobrei todas as resistências do meu circuito. Então, eu dobrei a resistência equivalente. Dobrei a resistência equivalente. Mas, isso aqui não mudou. Isso aqui é constante, 12 volts, minha bateria. Então, ficam grandezas o quê? Inversamente proporcionais, né? O produto é uma constante. Ah, então se eu dobro a resistência, a minha corrente o quê? Cai pela metade, que foi o que a gente percebeu. Tá aqui, 0,5 ampere, caiu pela metade. Antes a corrente era de 1 ampere. Então a minha tensão ficou igual, logo a minha tensão nesse cidadão também ficou igual. Inicialmente ela era de 4 volts, depois continuou de 4 volts. Beleza? Fez sentido? Então, qual que é a variação da tensão marcada, pelo voltímetro? A variação da tensão é 0, beleza? 0 volts. Qual que é a variação? Era 4, depois é 4. 4 menos 4, 0. Quanto que variou a medida? 0. É a mesma medida. Sacou a ideia? Beleza, questãozinha bem legal, hein? Bem interessante aí. Tem alguns cálculos importantes envolvendo voltímetro, envolvendo associação de resistores em série e em paralelo, senhoras e senhores. Valeu pela atenção, hein? E até a próxima.